Afinal, a vacina chegou ao Brasil, mas não a todos os estados. Com mais um fracasso logístico do general Eduardo Pazuello, nomeado ministro da Saúde sob o pretexto de ser especialista em logística, houve um atraso na entrega da vacina a 19 estados. Em 4, ela ainda não chegou. Em 11 estados, a vacinação só começa nesta terça-feira. Mais uma vez, o governo federal errou na sua negligência criminosa e falta de planejamento, falta de um plano nacional de combate à pandemia do novo coronavírus, que desde o início deveria incluir todos os níveis de governo, as forças armadas, o empresariado e a sociedade civil, o país inteiro. Faltam liderança e grandeza ao presidente Jair Bolsonaro para assumir a responsabilidade na hora mais grave. Foi uma oportunidade única perdida de unir o Brasil. O dia D do general Pazuello, pelo jeito, era o dia do governador de São Paulo, João Dória. Dória venceu a guerra das vacinas assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou as vacinas chinesa Coronavac da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e do laboratório sueco-britânico AstraZeneca no domingo. A enfermeira Mônica Calazans recebia em São Paulo a primeira dose de vacina aplicada no Brasil contra a Covid-19. Era a vacina chinesa que o presidente Bolsonaro jurou jamais comprar, a única disponível, já que todas as negociações do governo federal fracassaram. A Índia ficou de fornecer 2 milhões de doses da vacina da Oxford AstraZeneca, mas a prioridade é vacinar sua população de 1,380 bilhão de habitantes. E faltam insumos para a fabricação das vacinas do Instituto Butantan e na Fundação Oswaldo Cruz. Eles vêm da China e todos os países fabricantes de vacinas estão querendo comprar ao mesmo tempo. Desse jeito, a vacinação na escala necessária para controlar o coronavírus vai demorar meses. A esperança é que no segundo semestre a crise de saúde comece a ceder. Várias organizações científicas se uniram numa campanha Todos pelas Vacinas para convencer a população brasileira a se imunizar, com mais 460 mortes e mais de 29 mil casos novos notificados nesta segunda-feira. O Brasil chegou a 210.328 mortes e mais de 8 milhões e meio de casos confirmados. A média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou em 959, com alta de 33% em 2 semanas. A média diária de casos novos nos últimos 7 dias está em 54.058, com alta de 53% em 2 semanas. No mundo inteiro já são mais de 95 milhões e meio de casos confirmados e 2 milhões e 440 mil mortes, 2 milhões e 40 mil. Mais de 68 milhões e meio de pessoas, de pacientes recuperaram, 25 milhões apresentam sintomas leves e pouco menos de 112 mil estão em estado grave. O nacionalismo das vacinas pode levar a um fracasso moral catastrófico, adverte o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Mais de 45 milhões de doses foram aplicadas até agora em 49 países de renda média ou alta e apenas 25 no único país pobre. Israel já deu a primeira dose a quase 30% de sua população, estimada em 9 milhões e 300 mil habitantes. Em seguida, proporcionalmente, vem os Emirados Árabes Unidos com 20%. Os Estados Unidos vacinaram mais de 11 milhões de pessoas e o presidente eleito Joe Biden promete vacinar 1 milhão de pessoas por dia nos primeiros 100 dias de governo, que começa na quarta-feira. Os Estados Unidos registraram uma média de 3.300 mortes por dia nos últimos 7 dias, antes da posse de Biden. Já nesta terça-feira, o total de mortes pela Covid-19 no país vai chegar a 400 mil, um fracasso para o país mais rico do mundo. Em breve, o total de mortes vai superar o número de americanos mortos na Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido já vacinou mais de 4 milhões de pessoas, 6,6% da população, e começou nesta segunda-feira a imunizar quem tem 70 anos ou mais. A meta é vacinar toda a população vulnerável, cerca de 15 milhões de pessoas, até meados de fevereiro. A cada 30 segundos, um paciente de Covid é hospitalizado no Reino Unido.
A Espanha registrou mais de 84 mil casos novos no fim de semana, um recorde. O ministro da Saúde de Israel quer fechar o espaço aéreo do Brasil. Quem chegar do exterior terá de submeter a uma quarentena. 1/3 das mortes na primeira semana de janeiro se deveu à sobrecarga dos hospitais. Israel registra mais de 550 mil casos e mais de 4 mil mortes. No plano econômico, a China anunciou um crescimento de 6,5% na comparação anual durante o último trimestre do ano passado. O produto interno bruto chinês cresceu 2,3% no ano de 2020 como um todo, superando as expectativas, mas foi o menor desde 1976, o ano da morte de Mao Tse-tung e do fim da desastrosa Grande Revolução Cultural Proletária. Com a reabertura ao exterior e as reformas econômicas do líder Deng Xiaoping, a China se tornou uma economia capitalista e passou pelo maior desenvolvimento econômico da história. Berço da pandemia, conseguiu controlar o coronavírus com um confinamento rigoroso nas áreas atingidas. Isso permitiu a recuperação da economia, impulsionada por um aumento da produção industrial de 7,1% em relação a 2019 e um aumento de 18% nas exportações, que bateram recorde com 78 bilhões de dólares, quase 414 bilhões de reais. Neste ritmo, a China deve ultrapassar os Estados Unidos em 2028, 5 anos antes do previsto, como a maior economia do mundo. Amanhã comento os desafios do presidente Joe Biden. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.